Final de domingo com algumas reflexões. Eu vou tocar aqui em alguns assuntos, né? Até sobre alguns acontecimentos aí do final de semana. Até do Inter eu vou falar, de certa forma, desse jogo Vasco e Cruzeiro que acabou de acabar. E o Vasco venceu, né? 1-0 no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Enfim, não só mais de 60 mil pessoas, mas 60 mil pessoas empolgadas, fazendo festa, em uma festa que se prolongou depois do apito final. A galera seguiu no estádio fazendo ola, os jogadores vibraram muito no apito final e tiraram a camisa e foram comemorar como se fosse quase um título. E eu quero falar um pouco de tudo isso que aconteceu neste final de semana, obviamente, né, relacionando o tema ao Grêmio, né, aos assuntos do Grêmio, ao contexto do Grêmio. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada de novo apenas. Um vídeo que eu falei que eu fiz a analogia do restaurante, né, de um garçom do restaurante que maltrata os clientes, depois o cliente não volta. Eu vou deixar o vídeo, acho que é aqui que aparece, né? Enfim, vai aparecer nos relacionados, mas é um vídeo que eu fiz recentemente também, é só fuçar no canal e é meio que por que eu enxergo a torcida do Grêmio menos engajada, talvez, do que dos times que estão ali no G4, né? Os times de massa dessa Série B que estão à frente do Grêmio. Embora, repito, eu falei isso naquele vídeo, repito, a nossa média de público não seja tão inferior à maioria deles, talvez até superior a um ou outro, né? A média do Grêmio não é das piores, mas também não é excelente, não é boa, não é nada demais. Porém, eu acho que mais do que ver a média, eu acho que a gente vê o comportamento, né? Eu acho que, até porque o Vasco, por exemplo, joga muito ali em São Januário, que é um estádiozinho pequeno. Então, às vezes, eles colocam 15 mil ali, 20 mil, e é um caldeirãozinho, e tá lotado, e a galera tá enlouquecida. E 15 mil na arena, às vezes, é um estádio vazio, às vezes um estádio triste, às vezes um estádio morno, né? E eu acho que isso é um pouco por causa da arena, como ela é, né? Do tamanho e até mesmo das estruturas ali de tipo que poderiam condensar todo mundo no anel inferior, né, na gramado, em jogos pequenos. Tem algumas questões que podem ser abordadas também sobre isso, mas eu acho até que não é só essa questão. Eu acho que tem a questão também, como é que eu vou dizer, da vibe, assim, do momento, da cabeça, dos sentimentos do torcedor gremista, porque não existe uma análise tão simplista assim, nossa, olha só como a torcida do Vasco dá show, essa é uma torcida diferenciada. Já a do Grêmio é uma torcida mais morna, é uma torcida que não sei o que lá. Não, isso é o momento. Eu até acho que tem características de torcidas que são meio perenes, meio macros, assim, né? E eu acho que no Brasil inteiro se reconhece, inclusive, que a torcida do Grêmio é uma das mais apaixonadas, um dos estádios mais difíceis de se jogar quando tá lotado, quando a galera tá pegando junto, quando é jogo grande. Eu acho que a nossa torcida ela é, sim, mais vibrante, mais participativa do que a média. Só que tem uma outra coisa chamada momento, contexto, né? A torcida do Grêmio já colocou 20 mil pessoas apenas em semifinal de Libertadores, e a torcida do Grêmio já fez caldeirões de 60 mil no Olímpico, em Série B, né? Já fez caldeirões em jogos de Libertadores, em semifinal, em quarta de final, em gauchão, em Grenal. Então, assim, eu acho que tem muito momento também, sabe? O momento da torcida, aquele momento que a galera tá mais pegando junto, tá mais afastada. E eu acho sim que a torcida do Grêmio, embora ainda esteja comparecendo e apoiando e querendo e preocupada, a gente não está no melhor momento. A gente não está no melhor momento. E quando eu falo isso, eu não falo só olhando para a torcida, né? Eu tenho ido à arena todos os jogos. Eu falo isso olhando para mim também, né? Eu falo isso olhando para o Lucas de 2005, que ia a todos os jogos na Série B, enlouquecido. Claro que em 2005 eu tinha 20 anos, né? Mas é um pouco diferente. Mas eu acho que não era só eu o diferente, não era só a minha idade, eu acho que era o sentimento do gremista, né? E eu acho que uma das chaves para esse sentimento, tem várias, tem muita análise, tem muito elemento para botar numa análise. Mas um deles era o fator diretoria ter se renovado,
na Série B, né? A direção que rebaixou o Grêmio, que é o que acontece via de regra com um time grande quando cai, né? Geralmente rebaixa o clube no seu último ano. E aí o time entra na Série B com uma gestão nova. Não foi o nosso caso. Acho que isso já é uma das chaves já do nosso quebra-cabeças aqui, tá? E aí, somado a isso, temos uma diretoria que continua, né, que rebaixou o Grêmio e continua na Série B, que é uma das mais inertes, né, e omissas, letárgicas da história do Grêmio, né? O Romildo Bolzan é um cara que, como eu já disse em outros momentos, ele é avesso a movimentos bruscos. O que caiu como uma luva em 2016 e 2017, quando ele recebe um Grêmio praticamente pronto para ser campeão. Ali, se ele fosse um alopradinho querendo revolucionar a roda, ele ia estragar, né? Ali, a morosidade dele, perfeito, cara. Só aqui, ó, feijão com arroz, compra o Cortez, compra o, né, sabe? E deu, tá fechado. Agora, quando o clube sempre precisou, momentos em que o clube precisou de reviravoltas, de mudanças bruscas, não sei, o Romildo é inerte, é parado. E isso para uma torcida, para o sentimento do torcedor, é pavoroso quando se trata de um rebaixamento. Tudo que o torcedor quer é uma oxigenada, é se desfazer de nomes que geram uma ojeriza ao torcedor, né? O departamento de futebol do Grêmio. Eu acho que o departamento de futebol do Grêmio é um dos casos mais incríveis que eu já vi na minha história de gremista, assim, sabe? De como a gente está no mês 6 de 2022 e continua esses nomes à frente do futebol do Grêmio, que já se mostraram incompetentes, faladores e falam M's, né? Falam M's atrás de M, irritam pelo que falam, irritam pelo que fazem, irritam pelo que não fazem. Então, assim, por onde tu olha é irritante e isso cria esse ranço com o torcedor gremista. Isso é culpa do Romildo também, né? Que não troca, não tira, não substitui, não oxigena. Os caras conseguiram a façanha de virar o ano do rebaixamento com a comissão técnica rebaixada, além do futebol. Então acho que tudo isso gera um sentimento do Grêmio, que o torcedor é óbvio que quer pegar junto, quer subir, quer sair desse inferno, mas ao mesmo tempo tem um ranço com as pessoas que ali estão, né? Então o que eu acho que a direção do Grêmio não entende, e aí eu vou entrar rapidamente aqui para fechar o vídeo nos dois tópicos que eu mencionei no início dele. A direção do Grêmio, ela não entende uma coisa e ela não é que não entenda a outra, ela é incapaz de mudar a outra. O que ela é incapaz de mudar? Ela é incapaz de mudar o paradigma do time do Grêmio. E é muito fácil mudar. É muito fácil. Eu estava vendo esse Vasco e Cruzeiro hoje, já vi outros jogos da Série B que não envolviam o Grêmio. E sempre que eu vejo esses jogos eu saio com a mesma sensação. Cara, era muito fácil subir de barbada. Era muito fácil nadar de braçada nessa Série B e garantir um G4 com tranquilidade. Era muito fácil, cara. Era contratar 3, 4 titulares de um outro patamarzinho ali e deu, né? Agora, o Grêmio de hoje, com o que tem hoje, que é um time fraco, fraquíssimo, é o que eu falei em outro vídeo também, Lucas Leiva, um meia bom, um atacante indiscutivelmente titular, esses 3 nomes já mudariam a fotografia do Grêmio para um outro patamar, entende? É muito simples. E por que eu falei que eu ia mencionar o Inter? Porque essas guinadas a gente vê toda hora no futebol. É falso aquele clichê de que tipo, um time campeão vem sendo forjado por muitos anos, entrosamento, e já incorporar a metodologia do torcedor, do treinador. Não, cara, às vezes acontece também, não tem só uma forma de vencer. Mas muitas vezes a gente vê um time vencedor que é feito da noite pro dia. O Flamengo de 2019 foi um dos melhores times brasileiros que eu já vi jogar na minha vida. Um dos melhores, com certeza. O Jorge Jesus chega no meio do ano, chega com uma meia dúzia de europeus também, que o Flamengo contrata no meio do ano, pessoas que estavam encerrando a temporada lá na Europa e vinham descansados, né? Até falavam do revezamento, que o Jorge Jesus não poupava muito, botava os caras para jogar, mas ele pega uns 4, 5 caras descansados, né? O zagueiro, aquele europeu, que é europeu mesmo, né? Quem mais que chega ali? Chega o Gerson, chega os laterais, né? O Rafinha, o Felipe Luiz, chega uma meia dúzia, uns 4, 5 pelo menos, que é meio time, né? É meio time.
E óbvio que o Jorge Jesus também tem o mérito dele, mas, cara, essas peças chegam. Já tinha o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? Já tinha esses caras que estão bons. Assim como o Grêmio já tem Jeromel e Kahneman. O Grêmio já tem Jeromel e Kahneman, porque quando eu falo de entrar mais 3 caras fora da curva para compor esse time, né? É meio time também, é meio time, né? O Flamengo já tinha esses 3 caras bons e tal, um que outro mais ou menos e tal. Daqui a pouco ele botou mais uns 4, 5 no time, é do dia pra noite, cara. O Jorge Jesus ajeitou e do dia pra noite começou a jogar. O Inter, eu falo, fez a melhor janela, talvez, do futebol brasileiro. Eu não vou citar aqui, eu poderia ter pego a lista, mas o Inter era candidato sério ao rebaixamento. Se deem ao trabalho de olhar a escalação do Inter que toma 3-0 do Grêmio no Beira-Rio e se deem ao trabalho de olhar a escalação do Inter que ganhou agora do Flamengo no Beira-Rio, com 3 gols também. É outro time. É outro time. Ah, mas o Medina era ruim, o Mano fez o básico, acertou. Também. Assim como o Jorge Jesus também organizou o Flamengo, né? Só que olha a qualidade do Inter. O Inter foi um dos melhores times que aproveitou também a guerra na Ucrânia. Ele pegou uns 4 jogadores da Ucrânia lá, né? Que deu meio time, só da Ucrânia, sabe? Fora um ou outro também que ele buscou. E, tipo, na hora que eu comecei a ver o Inter se mexendo, eu pensei, vão escapar do rebaixamento. Né? Os primeiros nomes que eles anunciaram, eu já falei isso. Só que daí eles anunciaram mais um, outro. Cara, os caras estão brigando lá em cima. O Inter vai brigar lá em cima. Podem ter certeza. É simples assim. É um time que perdeu para um dos piores Grêmios da história, o Gauchão. Candidato sério ao rebaixamento, que, aliás, foi candidato ano passado também, né? Assim como o Grêmio. E esse ano, com essa reviravolta, o Inter já está brigando lá em cima. E tem muitos exemplos, né? Eu falei do Inter, do Flamengo, tem muitos outros exemplos. E eu tô falando de times, tipo, o Flamengo foi campeão da América. O Flamengo incomodou no Mundial o Liverpool, né? E aí tu pensa assim, Lucas, se fosse tão fácil, todo mundo fazia isso, era campeão. Não, porque só um é campeão, né, cara? Primeiramente não, né? Agora, não é tão simples para ser campeão. Não, por isso que eu nem digo que o Inter será. Talvez o Inter nem seja. Mas, né, já mudou o paradigma do time. Agora, para tu sair do inferno, cara, é isso que eu tô falando, multiplica por 5 a facilidade. Pra tu não cair. O ano passado, o Corinthians, quem é que lembra? O Corinthians estava brigando com o Grêmio no Z4. O Corinthians trouxe uns 4 caras, né? Inclusive vários deles oferecidos ao Grêmio, o Grêmio não quis. O Corinthians trouxe uns 4, 5 caras e pum, tchau. O Corinthians foi lá pro G4, brigar lá em outra turma, sabe? Tava brigando no rebaixamento, lembram disso? Então, assim, é muito fácil dar esse pulo do gato, assim, pra escapar do inferno. E agora até mesmo pra entrar no G4 da Série B, porque a qualidade é muito baixa dos times da Série B. Sabe? Mas daí eu acho que essa direção, esse departamento de futebol do Grêmio não tem competência para isso. Eles não têm competência para contratar esses 3 ou 4 caras. Sabe? Não tem, ninguém ele entende, é ultrapassado, é um setor falido, e isso que me dá um desespero, cara, um desespero. Tá escorrendo nas nossas mãos a chance assim de tipo, cara, sobe tranquilo. E os caras vão pagar para ver, vai ser um ano horrível, vamos subir sangrando, se é que vamos subir, sabe? Então isso me dá um desespero, pela incapacidade deles de dar esse pulo do gato que o próprio Inter aqui do lado deu. E a outra coisa que daí eu acho que não é que eles não consigam, eles não se dão conta, é de que a torcida, ela é reativa. Reativa. A torcida do Grêmio não é um ser pensante, racional, que fala, eu vou apoiar um pouco menos neste jogo porque eles não estão merecendo. Nós vamos hoje colocar apenas 12 mil na arena porque eles não merecem que a gente vá em quantidade maior do que isso. Não é assim, gente. Claro que a gente já falou de todos os fatores da arena, os problemas da arena, do preço, de horário, de tudo isso, tudo contribui. Agora, a torcida é um ser que reage. Vocês acham que tinha 60 mil no Maracanã hoje para ver o Vasco? Por quê? Por quê? Porque os caras estão sentindo esse momento, estão sentindo a entrega do time em campo, que era uma coisa que a gente reclamava desde o início da Série B e até ano passado, né? E agora parece que isso está mudando com a chegada do Kahneman, Edilson e tudo mais. Parece que está mudando, ainda bem. Mas eles também entenderam a qualidade do time talvez um pouco melhor do que nos últimos anos. Eles estão vendo um time que está brigando ali no topo, né? Que está dentro do G4 com alguma folga, brigando pela liderança. Eles estão vendo tudo isso.
E aí vai que 60 mil no Maracanã. Não é assim mágica, nossa, torcida do Vasco, olha só, venham que os portões do Maracanã está aberto. Como é que foi o Cruzeiro no primeiro ano da Série B, o próprio Vasco, sabe? Talvez eles ainda tinham um ranço inicial, né? Embora tenham trocado as diretorias, né? Enfim, talvez ainda tinha uma desconfiança, talvez ainda tinha uma mágoa, uma raiva de algumas pessoas, né? Não sei. Talvez ainda tinha uma desconfiança com a qualidade do time, com a entrega do time, com a bagunça do time. Talvez eles precisaram de 2, 3 anos para essa poeira baixar. E eu espero que o Grêmio não tenha que esperar o mesmo período, que pode ser trágico para o clube. Os caras tinham que se mexer esse ano. E é o que eu falo, quer lotar a arena? Sim, briga pelo horário, briga pelo preço, tudo isso é muito importante. Agora é o seguinte, traz o Lucas Leiva de uma vez, anuncia o Lucas Leiva, troca o departamento de futebol, sabe? São esses sinais que o Grêmio tem que dar para o torcedor voltar a abraçar o Grêmio. E quando esse torcedor abraça o time, poucas torcidas do Brasil fazem tanto a diferença quanto a do Grêmio. Não sou eu que estou dizendo isso. Até pesquisas com jogadores, com outras torcidas, sempre falam que a torcida do Grêmio é uma das mais chatas, uma das mais difíceis de enfrentar, e a arena vira um caldeirão e pega junto. Só que assim, o torcedor tem que estar sentindo essa sinergia, tem que estar, né, empolgado de alguma forma, com a atitude, com a postura dos jogadores, com a diretoria. A diretoria é uma unanimidade negativa, do Romildo ao departamento de futebol, sabe? Ah, o Roger, tem muita gente satisfeita com o Roger, cada vez mais, mas não é unanimidade. Tem uns que estão gostando, tem uns que até não estão satisfeitos, mas não acham que é ele o problema, que não é trocando ele que vai mudar alguma coisa. Cada um pensa alguma coisa do Roger ou dos jogadores, da postura dos jogadores, disso, daquilo. Agora, o departamento de futebol, eu não vejo uma pessoa gostando, sabe? Então os sinais estão aí, e como se o torcedor é um ser reativo, tem que ter uma ação para ter uma reação. Tem que ter ações para a gente ver as reações, né? Ações de empolgar o torcedor, de animar o torcedor, de engajar o torcedor. E não é fazendo selinho de te sigo a toda parte e não sei o que, discursinho irritante, sabe? Eu ainda acho, cara, que trocando o departamento de futebol aumenta em 5 mil a média de público do Grêmio nos jogos seguintes. Com o Lucas Leiva anunciado, eu tenho certeza disso. O combo Lucas Leiva e novo departamento de futebol faria esse servicinho ao Grêmio. Mas, cara, né? Talvez a gente tenha que ir assim, aos trancos e barrancos, com 20 mil na arena, 15 mil, com o Denis Abraão dando entrevista no final, com sabe-se lá que time em campo, né? Sabe-se lá se vão aproveitar a janela ou não, sabe? É tanta... Desde o ano passado eu falo disso, quem acompanha o canal há bastante tempo, o Grêmio é um show de obviedades. É um show de obviedades. Eu falei num vídeo ano passado que eu nunca fui tão gênio em toda a minha vida, porque ano passado, cara, eu falava algumas coisas, acontecia. Falava outra, acontecia, olha, o fulaninho já caiu, o Herman já caiu, é um zumbi. Só falta eles tirarem, porque ele já caiu. Aí fica. Agora caiu o Herman, né? E nós perdendo tempo. O outro técnico. Sabe, o Mancini não vai servir. Era um show de obviedade. É o Paulo Vitor. O Paulo Vitor tem que sair do gol do Grêmio. O Paulo Vitor tem que sair. Aí vão lá e dão confiança ao Paulo Vitor, não sei o que. Até que eles caem a ficha deles, eles botam pra treinar em separado o Paulo Vitor. É tudo assim com 6 meses de atraso, 1 ano de atraso, 1 ano e meio de atraso, sabe, cara? O Grêmio continua sendo um show de obviedades e periga até subir. É tão ruim o nível da Série B. Essa é a nossa sorte, essa é a nossa grande sorte, nosso grande trunfo. A Série B é tão ruim que periga o Grêmio subir ignorando uma série de obviedades. Mas assim, cara, se o Grêmio enxergasse algumas delas e resolvesse, a gente subia de Moonwalker, dando risada. Talvez não seja o caso, mas enfim, vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.